Finalmente rolou, né? Depois de tantas tentativas. É verdade, velho, é verdade. Mas graças a Deus rolou. Vai rolar. Confessar pra tu que foi um dos cabras que, quando eu fiz a página lá no Instagram, eu disse, pô, eu não sei como é que cheguei até tu, mas eu disse, porra, esse bicho aqui é bom pra fazer entrevista com ele, porque tu é bem ativo em rede social e tudo. Então Sim, achei massa, velho. Os vídeos, tudo. massa, velho. E quero agradecer também. É uma honra para mim participar desse seu trabalho, que é um trabalho incrível, assim, né? De valorização dos bateras, da galera que trabalha com os tambores aí. Então, para mim é uma honra e eu estou aqui à disposição. E aí, tudo bom contigo? Episódio 19 chegando, com mais histórias, mais vivências e experiências no mundo da música, da bateria, enfim, e na vida de uma forma geral. Depois de 2 episódios temáticos, você que vem acompanhando já deve saber. No episódio 17 a gente trouxe uma análise de vida e obra da baterista Alice de Burgh, e aí eu me empolguei e acabei trazendo também no episódio 18 a exemplo da Alice, que representou aqui pra gente os anos 70 na música. A Honey Landry foi o nosso objeto aqui para o episódio 18, representando os anos 60 na música pop. Eu até fiquei um pouco instigado para de repente tornar isso uma série. A gente pode fazer sobre os anos 50 também, buscar um representante dos anos 50, anos 80, 90, enfim. Fica aí esse gancho, a exemplo de outras séries que eu também já estou em processo de produção e de formatação para trazer aqui para o Repercuta, até porque bateria e música tem muito pano para manga para a gente fazer esse tipo de conteúdo em série, assim, né? Já para o episódio 19 eu preparei mais um bate-papo, foi uma conversa muito legal, muito interessante. O convidado dessa vez aqui do Repercuta é o baterista Ronaldo Dias Pulsação, ou RD Pulsação, como é conhecido nas redes sociais. Ele que é baterista baiano de Camaçari, com 25 anos de carreira, sendo 20 de profissional. Nesse episódio a gente conversou bastante sobre as particularidades em ser músico, baterista no Nordeste, coisas que só tem aqui mesmo. E também sobre a trajetória dele desde o início, passando pelas igrejas, colaborando com vários artistas, na Bahia e fora dela também. E é claro, eu não poderia deixar passar histórias interessantes, coisas que só o RD vivenciou e que dividiu aqui conosco. Espero que você goste e que fique por aqui até o final. Então é isso, sem mais enrolações, vamos para o episódio 19 aqui do Repercuta Podcast. RD Pulsação é um baterista baiano, é de Camaçari, na Bahia, não é isso, RD? Isso. Já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, já tem 25 anos de carreira e é o nosso convidado desse episódio aqui do Repercuta. A primeira pergunta que eu te faço, na verdade, não é a que eu costumo fazer para todo mundo que vem aqui. De onde vem esse Pulsação? Como é que tu tirou esse nome artístico que, particularmente, eu acho bem expressivo, tá ligado? Pô, que massa, que bom que gostou, velho. Na verdade, esse Pulsação, Jade, eu trabalhei numa banda chamada Torres da Lapa, uma banda sertaneja aqui da Bahia, Salvador. Depois o cantor seguiu carreira solo, enfim. E aí eu fui um cara assim que sempre pensei no lado artístico também, né? Não só pensar em trabalhar com bandas e tal, mas aquele lance de você trabalhar também o seu nome, a sua imagem. E eu sempre falava com um colega meu de banda, Nino Bessa, grande músico aqui da Bahia. Eu falava, pô, Nino, a gente tem que pensar na gente também, fazer nosso trabalho solo ou um trabalho instrumental. A gente não pode deixar a Pulsação parar, não. Aí sempre que eu ia fazer alguma postagem de show, eu colocava lá, hashtag Pulsação.
hashtag pulsação, ou então a pulsação não para e tal, e aí ficou. E aí eu resolvi colocar RD Pulsação, Ronaldo Dias Pulsação. Aí surgiu através daí, né, através dessa vontade de, né, só que às vezes a galera pensa que a pulsação tem a ver literalmente com o pulsar da bateria, né, e não é o pulsar para a vida, para as coisas, para a busca, para, né, aquela coisa de você querer mais. Muito massa. RD, e aí te perguntar também como é, velho, como é que tu idealizou a tua imagem mesmo em redes sociais, as cores que tu escolhe lá, a tua identidade visual dos teus perfis na internet. E aí, como é que tu construiu isso? Assim, para quem tá escutando esse episódio, pode procurar aí, eu vou deixar também na descrição aqui do podcast os contatos de RD, e aí vocês vão perceber o quanto ele é delicado nessa questão da identidade visual nos perfis em redes sociais, né? E aí, RD, como é que tu construiu isso? Como é que veio essa ideia toda? Pô, na verdade, foi surgindo bem naturalmente, né? Foi a partir do momento que eu passei a usar esse nome RD Pulsação, eu comecei a procurar trabalhar mais essa questão da imagem, do nome, né? Tem grandes bateras aí que trabalham muito isso. Um exemplo aqui que eu posso dar é o Eric Moore, né? É um batera que você vê que tem aquela marquinha dele, aquele quadradinho que ele coloca ali, parecendo um dado na camisa, ali é a marca dele. Eu acho isso muito importante, né, cara, também, né? A gente trabalha com tantos artistas, né? Tocamos para tantos artistas, e aí a gente tá sempre fazendo postagem do show deles e sempre esquecendo um pouco do nosso nome, né? Da nossa imagem. Então acho que isso é importante também, né? Nós somos artistas também, né? É claro, existe a hierarquia, né? Quando a gente está tocando para uma banda, para um cantor, o artista é ele lá na hora, mas estamos fazendo arte também. Eu acho que é muito importante isso, essa questão do nome, da imagem. E a questão da cor, que eu fiz uma pesquisa, né? Que a cor vermelha é uma cor que chama muita atenção, né? O azul é uma cor que passa seriedade, o amarelo também chama atenção e tal. E aí eu optei pelo vermelho, né? Que eu acho que é uma cor que é diferente, assim, eu achei bem bacana. Agora sim, RD, eu vou puxar o que eu sempre pergunto a todo mundo. Sim. Quem já está acostumado aqui a escutar os episódios aqui do Repercuta já sabe qual é a minha primeira pergunta, que é a primeira vez que tu viu uma bateria, vê só. Mas aí, eu também não quero que tu dê toda a bala a todo mundo aqui. Sim. Eu também quero convidar todo mundo a se inscrever no canal do RD, lá no YouTube. Tem um mini documentário que ele fez falando da história dele, que foi, inclusive, de onde eu tirei parte da minha pauta, sabe? Sim. E aí, o que é que tu pode trazer para além do que tu falou lá? Até para o pessoal ir lá pro teu canal também, para conhecer melhor. Mas eu sei que tem influência grande da tua família, de um tio seu, Sim. na coisa de tocar bateria. Mas se tu pudesse explicar um pouco como foi, quando é que te chamou a atenção a ser músico e a coisa de ser baterista? Pô, massa essa pergunta, Jade. Em resumo, né, que a história é longa, mas em resumo, a bateria apareceu em minha vida de uma maneira assim inusitada, porque eu não gostava, na verdade, de bateria, né? Por que eu não gostava de bateria? Porque eu era muito criança, e aí meu tio, ele ficava treinando no fundo da casa da minha avó, fazendo zoado, e eu assistindo com minha avó. E aí eu pegava ar, eu me retava com aquilo, e aí ficava, pô, minha avó, que zoada, tal, aquele barulho todo. Até que um dia, para resumir a história, eu fui lá no fundo para ver ele treinando. Foi onde eu achei interessante, né? Que não era só barulho, existia uma técnica, ele estava usando os 4 membros, né? As 2 pernas, os 2 braços, e aquilo me chamou a atenção. E aí as próximas vezes eu comecei a ir olhar, dava uma olhada, até que ele me chamou para ir no ensaio de uma banda que ele tocava aqui em Camaçari. Inclusive, meu tio está em memória agora, né? Não existe mais entre nós, mas um cara que me influenciou muito. E junto com meu avô também era batera, enfim, e aí eu passei aí aos ensaios com ele, e aí, pô, me apaixonei pela batera, pedi para ele fazer uma batera para mim, ele não conseguiu fazer, né, a correria dele, dizia que hoje ia fazer, amanhã ia fazer, nunca fez, e aí, enfim, eu trabalhando em oficinas, aí pegava baldes, latas, e aí eu comecei a fazer minhas bateras, e aí foi a partir daí que começou a paixão pela batera. Tu tinha que idade nesse tempo, RD? Você lembra? 12, 13 anos mais ou menos. Acho que 11, 12, 13 anos mais ou menos. Eu confesso que até anotei aqui também para te perguntar sobre latas e baldes que você usava, você explica também, né? Isso. Porque assim, como eu pegava os baldes, né?
as panelas da minha mãe, e aí eu apanhava bastante por causa disso. Aí eu precisava fazer a correria para ter os meus. E aí o que é que eu fazia? Eu vendia picolé. Eu passei a vender picolé porque quando eu furava os baldes que eu comprava, aí eu vendia picolé, fazia grana de novo e comprava baldes novos. E aí furava de novo e assim foi até eu conseguir uma bateria velhinha e tal para começar a fazer meu som no fundo de casa. Muita história. Essa bateria do teu tio, você lembra que bateria era na época? Mas, na verdade, era uma bateria improvisada que o meu avô havia feito. Era como se fosse eu não sei como é que fala aí, aqui na Bahia a gente chama de 105, né, que é um tambor que o cara toca de samba, ele fazia de bumbo. Meu avô era carpinteiro, né, e dos bons, e aí ele fez o pedal, porque, poxa, infelizmente eu não tive foto para colocar naquele documentário que eu fiz, mas meu avô era o pedal dele, mas meu tio treinava num pedal, digamos assim, de verdade, né, autêntico. Mas na época, meu avô fazia o pedal de madeira e tal. E aí essa bateria ficou de herança lá no fundo da casa na época, e aí meu tio utilizava ela, né? Os pratos velhos, antigos, os tambores também eram tambores de samba, mas meio que improvisado na bateria ali. E aí foi assim que meu tio começou. Que negócio foda, velho. Projetar pedal e ele mesmo construir. Ele contava as histórias dele quando ele tocava, era muito massa, já, muito massa mesmo. Meu avô foi um grande incentivador, assim. E outra, uma curiosidade também, meu avô, porque tem, assim, geralmente nossos pais, avós e tal, quer que a gente siga o que eles fizeram a vida inteira, né? Sim. Meu avô era caminhoneiro, dirigia caçamba, aquele cara mesmo do trecho. Só que ele nunca chegou para mim para dizer para eu ser isso. Ele sempre falava: meu filho, seja o que você quiser ser. Se você quer ser baterista, se dedique, que você tem meu apoio e tal. Então ele sempre foi muito bacana, muito legal. Né? E aí, RD, explica para mim e para todo mundo aqui do Repercuta, que história é essa de baqueta de madeira de pé de goiabeira? Rapaz, essa aí é a viagem. Pé de goiabeira, que eu saiba, é de apanhar de pé de goiabeira. Eu nunca apanhei de pé de goiabeira, mas tem amigos que eram lapeados de pé de goiabeira, mas você fazia baqueta, cara. Eu fazia baquetas e era lapeado também, rapaz. Porque assim, Jade. Porque sem condições, né, Jade? Na época, uma época bem precária assim, das antigas, não tinha como comprar baquetas, não tinha como chegar pra minha mãe: compra um par de baquetas pra mim. E era algo meio que inacessível na época, né? Era algo meio distante, assim. Então, pra me virar, eu pegava alguns galhos de goiaba, de pé de goiabeira, e aí cortava, descascava para não ficar escorregando na mão, e aí ia me virando. O próprio pé de goiabeira eu caía no pau também quando eu amassava as panelas dela. E aí, cara, passando um pouco agora também para um outro trecho que eu fiquei curioso. Quando tu começou a tocar mesmo de forma um pouco mais, com mais contato com o instrumento mesmo. Sim. Primeiro foi na igreja ou na experiência no carnaval com as micaretas? Como é que foi essa passagem? Na verdade, Jade, foi com uma mulher, né, uma cantora aqui de Camaçari, da minha cidade. Eu e os colegas, né, estávamos na frente da casa de um deles, brincando, né, ensaiando, tocando e tal. E aí um deles tinha uma parente que é essa cantora, que viu a gente tocando, cantando e tal. Ela achou interessante. E aí ela viu que eu tinha potencial para melhorar, e fazendo com ela, que ela fazia barzinhos, tocava muito barzinhos assim. Foi a partir daí. A primeira banda que eu toquei na vida foi com essa mulher, Luciette é o nome dela. E aí era eu na batera, ela cantando e tocando violão, e o baixista é irmão dela. Então foi o primeiro contato, assim, a primeira sensação que eu tive de, poxa, eu tô tocando com a gig de verdade, né, com um baixista, com uma cantora valendo. Então a primeira experiência foi aí. Aí depois eu passei a tocar em igrejas, né, inclusive fui morar numa igreja em Salvador, precisei da autorização da minha mãe, a igreja assinou alguns documentos, eu fui morar, ganhava salário lá, tinha salário tudo direitinho, passei mais ou menos, não lembro ao certo, 1 ano e 4 meses, ou foi 2 anos eu passei nessa igreja, depois voltei, toquei em igrejas aqui, comecei a tocar também na noite, e assim, né, a gente vai ganhando experiência. Legal. Você tem 20 anos de profissional, não é isso? E tem 20, tu tá com que idade hoje? Eu tô com 37, fiz agora em janeiro, 37 anos.
O que é que pra tu mudou após ter se tornado profissional, assim? A principal mudança é aquela sensação de realização, né, Jade? Porque eu acho que a partir do momento que você tem um sonho que você acha meio que intangível, algo que você, né, pensa que não vai alcançar e você passa a viver aquilo, então é a sensação de realização, né? O que mudou foi isso, eu me senti realizado, né, cara? Você sonhar algo desde pequeno, é igual uma pessoa que sonha em ser médico desde criança e daqui a pouco se vê fazendo uma cirurgia, atendendo, né, um paciente, então é uma sensação muito, muito massa, assim. E o que mudou é a questão da experiência mesmo, né? Pessoas que não acreditavam, né, que ia chegar em algum lugar. Hoje em dia tive já o privilégio e a honra de tocar com alguns artistas aqui da Bahia. Como gravei um single com Ivete, na verdade ela fez uma participação, né, na banda que eu tocava, e essa música rodou o Brasil todo, a gente ficou muito feliz com isso. Ninha, 10 Estimbalada, Gil Melândia, enfim. Então, quando você se vê nessas situações, você vê, poxa, ó, como o mundo gira, né, como, né, o universo conspira a favor a partir do momento que você, né, transfere a sua energia positiva para aquilo que você quer realizar. Então, mudou muita coisa. Consegui adquirir muitas coisas materiais também, algo que eu achava intangível, assim, que era ter um carro, né? Eu consegui ter meu carro através da música, tocando, gigando, então muita mudou para melhor, sim. Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui do podcast é essa mistura de sotaques e mistura de costume de cada um, né? E aí eu sempre peço pra todo mundo, velho, se Camaçari e se a Bahia como um todo, como é que ela influencia no teu jeito de tocar, no teu estilo, enfim. Tu já parou pra pensar nisso? Digamos assim, se tem algo que tu só faz pelo fato de estar na Bahia, tá ligado? Por ter nascido na Bahia. Eu sou de Recife e eu sinto que tem coisas no meu jeito de tocar que tem a ver com Recife, tem a ver com Pernambuco de alguma forma, sabe? Eu não sei explicar muitas vezes materialmente, mas você sempre tem coisas sutis ali que, poxa, isso aqui é porque eu sou daqui, isso aqui eu faço assim porque eu ouvi tal coisa, eu faço isso porque eu fui em tal lugar aqui, sim, tá ligado? Sim. Rapaz, na verdade, Jade, isso tá intrínseco, né? Isso já tá no sangue, já tá no DNA mesmo do baiano, do swing, né? Eu acho que o swing é algo muito marcante, assim, apesar de eu não ser um grande play de axé, por incrível que pareça, que eu já toquei com grandes cantores aí de axé da Bahia e de Salvador, mas eu não sou um grande play de axé, né? Então, para você ver que os vídeos que eu gravo, os vídeos cover, né, até então, pelo menos até agora eu não gravei, eu pretendo gravar, mas não fiz ainda nenhum cover de axé, né? Que eu não sou um grande play de axé, mas o lance do swing tá dentro da gente, né? Tem, como você perguntou aí, se a gente acha que alguma coisa rola natural pelo fato de ser baiano, eu acho que isso aí, o lance do swing, independente do estilo musical, né, do gênero que a gente esteja tocando, né, o swing tá rolando ali, o balanço, né, a pulsação da onda tá rolando aí. Então, em resumo, eu acho que é isso, o lance do swing daqui da Bahia, né, de Salvador, acho que é bem marcante assim na gente. Então, RD, você explicou que não é um cara muito que toca, que não é um baterista muito do axé e tal. E aí eu queria aproveitar para te falar um pouco sobre os estilos que tu curte, o que tu não curte tanto assim, o que é que tu gosta mais de tocar. Se tu pudesse explicar aqui pra gente. Certo. Na verdade, eu gosto de música boa, velho, né? Eu gosto de música boa. Música e arte não deve ser discriminada, não. Não deve ter preconceito por nada, né? Nenhum. Mas existe sempre aqueles, né, aquilo que a gente se identifica mais e tal. Eu passei uma época que eu escutava muito metal, né, há muitos anos atrás. Na verdade, eu escutava metal naquela época de pré-adolescente e tal. E aí eu gosto muito de ouvir pop, música instrumental. Agora, passando pro lado da tocabilidade mesmo, de tocar, gosto de música instrumental, né? Gosto de música pop, gosto de reggae também, gosto do axé também. É porque eu sinto que eu não sou um grande player, assim, tocando axé. Não é aquele bateria que você olha e diz assim, pô, esse cara nasceu para tocar axé. Entendeu? Que, na verdade, quando a gente fala axé, a gente resume uma palavra só, axé. Mas dentro do axé,
Existem vários estilos, né? Tem o coco, né? Tem o frevo, enfim, são uma infinidade de estilos que existem, né, dentro do axé. Então, é algo muito, muito trabalhado, assim, muita resposta para o axé. Mas, basicamente, isso. Apaixonado por música instrumental, cara. Apaixonado por música instrumental. Eu percebi isso vendo alguns vídeos, vi quase todos os vídeos do teu canal, e o quanto tu curte música instrumental e tal. Tem até um vídeo que você explica assim, música troncha, que é música quebrada e tal, né? Sim. Que pensa um pouquinho além da caixinha e tal, e dos formatos pop, assim, mais radiofônicos, né? Sim. Até porque eu gosto muito de música instrumental com compasso que eu gosto, de mistos, porque já passei alguns perrengues, né? Logo quando eu comecei a tocar nas primeiras bandas, que eu conheci do metrônomo. Eu era muito ruim, velho. Muito ruim, não. Eu não conseguia acompanhar o metrônomo, não conseguia nem fazer o início da música tocando metrônomo. E aí eu passei alguns constrangimentos, assim, algumas frustrações, que me fizeram estudar bastante o lance do metrônomo. E aí quando eu conheci o Dream Theater, né? Não sei nem se pronuncia assim, o Dream Theater, né? Que é a banda de power metal, e você deve conhecer, claro, e os caras trabalham muito com esse lance compasso misto, composto. E aí Mike Portnoy foi um cara assim que me fez me apaixonar por esse gênero, assim, né? Por esse lance de compasso composto e tal. E aí é isso, velho. E os caras são bem instrumentais, né? E tem músicas cantadas, mas o instrumental dos caras são muito bem trabalhados, assim. É muito bacana. Aproveitando, RD, queria que você falasse sobre o estudo mesmo, com quem tu estudou, teus professores que tu tivesse, e também quais teus pontos fracos e fortes no estudo, o que é que tu gosta de estudar, o que tu não gosta de estudar, enfim, como é que tu projeta teus estudos? Certo, assim, eu não tive muitos professores, não. Na verdade, eu só tive um professor em Salvador, o baterista Márcio Kleber, um grande batera de Salvador. E meu principal professor foi o rádio, foi botar a fita, na época era fita, cassete, e ficar acompanhando ali, e buscando as coisas. Na época não tinha internet forte, né? A internet era forte, então um paradidozinho que eu tinha ali, eu destrinchava aquele paradido como se fosse a melhor coisa do mundo, porque a gente não tinha tanto acesso, né, à internet. Então eu não tive muitos professores, eu fui muito em busca, sempre fui aquele cara que ia muito em busca. Depois que eu amadureci mais como músico, como indivíduo, né, como pessoa, eu passei como é que eu posso dizer, a programar mais. Se meu pivô não tá legal, aí eu ia pro YouTube, já indo mais pra a época mais recente, né? Eu ia pro YouTube e eu procurava aquele batera que era referência, né, naquele assunto ali, e aí pegava uns 3, 4 exercícios e aí mastigava aquilo ali. Se eu queria melhorar, sei lá, meu double stroke, eu ia lá e aí pegava um cara, né, que era referência naquilo. Enfim, eu sempre fui um cara muito de buscar, né? Eu nunca tive muitos professores assim, né? E o que eu gosto de estudar é o lance de coordenação, né? Coordenação motora. Eu já estudei o livro Stick Control, agora não todo, né? Eu peguei algumas páginas assim, que a galera disse que são as páginas principais, assim, mas eu não tive muito acesso a livros, né? Mas que é uma coisa muito bacana também. Eu pretendo estudar ainda com batera aqui de Salvador, me aprofundar mais em leitura, né? Eu também não sou um grande leitor assim de partitura, leio algumas coisas, mas acho que é importante também, né? Eu acho que a teoria caminha junto com a prática. Eu queria te perguntar, RD, sobre histórias interessantes que tu queira compartilhar com a gente, tanto nos tempos de igreja, nos tempos das micaretas e tal, ou então tocando na noite mesmo, o período que tu passou também lá em Salvador. O que é que tu pode dividir com a gente de histórias interessantes, até histórias em estúdio mesmo, como você acabou de falar aí sobre a questão do metrônomo. Se tu tem alguma história que tu nunca mais vai esquecer. Pô, tem várias assim, velho. Inusitadas, tem algumas mais sérias assim, tem.
lembro aqui, porque são tantas, na verdade. Deixa eu contar logo uma inusitada, então, passada, para ele lembrar. Lance de, não sei se você já passou por isso, de sentir dor de barriga extrema no palco e precisar abandonar literalmente a bateria e correr do palco. E aí já aconteceu isso comigo. Não sei se você já passou por isso, mas na época foi muito engraçado. A galera da banda ficou orando sem entender nada, mas eu não aguentei segurar. Eu tive que fugir do palco. Não teve jeito. Cara, teve muitas bacanas assim. Teve o lance com o Duval Lelis, a gente gravou um clipe com o Duval Lelis, e um cara que eu sempre admirei assim, né, da Axé Music aqui. E me ver ali trocando ideia com o cara na roda de conversa, conversando, depois de gravar algo bem descontraído assim, foi muito massa. O lance do metrônomo também, eu comecei a me acostumar com o metrônomo logo nas primeiras bandas que eu comecei a tocar, né? E aí eu colocava o metrônomo em algumas músicas, né? Como eu não tinha muito costume, colocava em algumas músicas, já cheguei a sair do tempo, e aí eu parava o metrônomo, porque eu mesmo que soltava, e aí parava o metrônomo, e aí continuava. Às vezes a banda até achava que eu estava com o metrônomo ainda ali, mas aí eu com receio, né, de dizer que eu tinha desligado e tal, mas, com certeza eu estou esquecendo de falar algumas coisas aqui. O tempo que tu passou na igreja, RD, foi em Salvador? Foi em Salvador. Como é que foi pra você morar lá, mudar de cidade, assim, enfim, ir pra capital, né? Eu não sei qual é a distância de Camaçari lá pra Salvador, mas como é que foi esse período lá, você morando lá? Pô, rapaz, foi massa, né, pelo lance do aprendizado, né, e você ter essa experiência de ganhar, né, sua grana fazendo o que você gosta tocando, mas foi uma experiência muito solitária também, né, porque como eu morava literalmente na igreja, então tinha os presbíteros, né, sei lá como é que fala, que estavam lá também, os obreiros, alguns que moravam lá, só que era aquela coisa muito, muito solitária assim, cada um tinha o seu cantinho para ficar. Eu ficava no meio, aí longe de casa, né, novo também, e aí batia aquela solidão assim, às vezes, mas em compensação, quando amanhecia o dia que eu ia pra cima da bateria, porque era assim, tinha, acho que no mínimo 4 cultos, né, durante a manhã, tinha 2 cultos pela manhã, uma tarde e uma noite, então era o tempo todo tocando, o dia todo. Se eu não me engano, a minha folga era dia de segunda-feira, aí eu saía do último culto de domingo, que era mais cedo lá, e aí pegava o busão e vinha para Camaçari, e aí voltava na terça-feira pela manhã pra lá. Mas é isso, em resumo, foi muito massa, fazendo o que gosta e tal, e ao mesmo tempo solitário, né? Longe, mas foi muito massa, foi muito enriquecedor, aprendi muito. E sobre a banda de baile, como é que entrou na tua vida essa experiência, essa proposta? O Neutro Leve foi massa, velho. Neutro Leve foi... primeiro eu entrei lá por intermédio de Márcio Kleber, o batera que eu comentei com você, que eu fiz as aulas com ele em Salvador, e aí, enfim, eu sendo aluno dele, ele viu, né, que eu tinha capacidade de substituí-lo, porque a demanda dele era muito grande, né, a agenda e tal, e aí ele precisou, e aí ele perguntou se eu queria fazer parte, então eu entrei por intermédio dele. E aí o que acontece? A Neutro Leve é uma banda baile que toca de tudo, desde os anos 70 até os dias atuais, então passando pelo forró, pelo frevo, pelo samba, pelo axé, pelo reggae, enfim. Então, por isso que eu digo que foi uma faculdade, né? Porque lá eu aprendi sobre dinâmica, enfim, sobre se comportar dentro da música, né? Quando a música pede uma dinâmica alta, uma dinâmica baixa, né? E foi uma faculdade, foi muito massa participar da banda Neutro Leve. Passei 2 anos, se eu não me engano, que eu falei isso no documentário, acho que 2 anos eu passei lá. Agora chega o momento de você falar, RD, o período em que tu fez parte da Torres da Lapa, foi um grupo que você participou, se você puder dividir com a gente essa experiência. Sim, Torres da Lapa foi ali que eu senti o que é você tocar em uma banda profissional de fato, assim, uma banda de aflição, porque foi uma galera que rodou a Bahia quase toda, né? Fez aí para alguns estados como São Paulo, por exemplo, para fazer com lá. Então é uma banda que era toda fincada no clique, né? O show acontecia no palco ligado com painel de LED no fundo, que acontecia no palco, tinha escenas de LED, enfim. Foi uma experiência muito massa, passei 4 anos lá, né? Foi lá que eu adquiri a experiência maior, assim. E foi lá, inclusive, que eu consegui comprar meu carro, que eu havia falado com o Tony lá. Tocávamos muito, a gente fez bastante turnê, assim, principalmente São João, né?
praticamente trocar as roupas da mala e voltava, passava uma semana na estrada, às vezes 10 dias. Foi muito massa participar da banda, eu pude aprender muito e contribuir também, né, porque eu já tinha uma certa experiência das bandas que eu passei, a Neutro Leve, que me deu uma bagagem muito massa, muito boa, o repertório era gigante lá, então o repertório da Torre da Lapa, próximo ao repertório da Neutro Leve, era Mamão com Açúcar, porque lá na Neutro Leve era 150, 200 músicas, um repertório gigante, com uma responsabilidade muito grande sobre o que o Márcio Kleber ali, porque o cérebro inchava. Muita música. Então foi muito bom, muito massa. Esse período da Torres aí, já que foi o grupo em que tu mais circulou, que tu mais teve a oportunidade de sair da Bahia e circular, sim. Né? Tu tem alguma história especial que se refere a Torres, na estrada, alguma coisa do tipo, alguma coisa que tu nunca mais vai esquecer também? Eu insisto nisso porque é um dos focos aqui do Repercuta, são essas histórias, sabe? Cada um tem uma história diferente. E eu acho isso muito interessante. Claro, eu tenho sim, e eu vou falar com certeza aqui, sem errar, porque assim, ó, aqui existe um evento em Camaçari chamado Camar Forró, né, que é um evento muito grande, tem capacidade para mais de 100 mil pessoas, se eu não me engano, é muito, muito grande o evento aqui. O que acontece? Eu ia pro Camar Forró daqui e ficava olhando pro palco. Uma vez eu cheguei a ver o Torres da Lapa tocando, aí eu falei, pô, um dia eu vou subir nesse palco aí, um dia eu vou subir nesse palco e vou tocar, e quem sabe um dia eu não seja pra essa banda aí. Aí o que foi acontecer, velho? O universo conspirou a favor. E alguns anos depois, existia uma parte do show onde o pessoal falava meu nome, né? Diretamente de Camaçari, Ronaldo Dias na batera, não sei o quê. E aí nesse dia, cara, a gente tocou, se eu não me engano, antes de Luan Santana, né? Meio que a gente fez a abertura assim. Então tinha mais de 50 mil pessoas assim. E aí, pô, dentro da minha cidade, onde eu comecei tocando nas latas, o cara mandar eu me levantar da batera, apontar pra mim e dizer, daqui na batera, Ronaldo Dias, ele é daqui da cidade, pai, a galera toda. Foi marcante, então eu posso dizer que com certeza esse momento aí foi um momento que eu não vou esquecer nunca mais, foi muito massa. Porra, velho, caralho, eu fiquei imaginando aqui. Você é doido, toda vez que eu conto essa história eu me emociono, porque foi emocionante, eu me arrepiei todo, velho, rapaz, você é doido, velho, foi muito massa mesmo. Repercuta Podcast. Queria passar agora para o teu set, o que tu curte usar, como é que é a configuração da tua bateria, o que é que tu gosta de usar, tu gosta de usar eletrônica também, como é que é? Explica tudo aí pra gente. O set que eu uso é basicamente 2 crashes, né, um high, né, um splashzinho, né, tem um que eu tô usando agora também, um cymbal, 2 tons, um surdo. Na época de mais novo, eu curtia, não que eu usava, mas eu curtia mais aquela bateria gigantesca e tal, mas eu acho que o cara vai chegar na idade também, vai ficando mais tranquilo. E aí, basicamente, o que eu uso é isso aí, 2 tons, surdo, bem básico o set, assim, a depender da ocasião, do momento, eu uso só um surdo e o tom. Já teve lugares que eu toquei aqui em Basinha, um lugar bem mais intimista, assim, eu já toquei só com surdo e a caixa, um cymbal e um ataque, né, um splashzinho, um stack, o condução, 2 tons, surdo. E de baqueta, o que é que tu gosta de usar, Henrique? Como é que funciona para tu? E também fica à vontade para falar com relação à tua parceria. Massa. Baquetas, eu tenho uma parceria com as baquetas top. Inclusive, quero agradecer aqui, né, o Renato De Luca, grande parceiro aí, representante da top. E em termos de baquetas, assim, de configuração da baqueta, eu curto baqueta mais longa, né? Eu gosto da ponta oval, né? Eu tô para pegar a ponta mais redonda, para experimentar, mas eu curto aquela baqueta mais longa e eu uso a 5B. Eu uso a 5B, que eu acho que é, para mim, né? Baqueta que funciona, porque ela não é nem muito pesada e nem muito leve. Acho que me contempla aí. 5B, ponta oval e longa. Como é que tu consome música? Tu é aquele cara de comprar vinil ainda? Tu é mais do stream? Tu compra CD? Tu compra DVD ainda? Como é que é pra tu? Assim, tu gosta dessa coisa do material, de ter em casa? Tu coleciona coisas? Como é que é? Cara, eu não sou de colecionar. Agora, eu tenho colegas que colecionam. Inclusive, tem aqueles aparelhos lá, que eu não lembro o nome agora, que tocam aqueles discos antigos. Eu acho muito massa. Agora, é porque eu uso um aplicativo aqui, eu não me recordo agora o nome.
onde eu gosto de baixar as músicas para estar escutando e tal. E no meu sonho, no carro, ele pega pendrive, mas eu gosto de CD. Se colocar o CD, a galera fica mandando, velho, você tá no século XXI, pô, bota o pendrive aí eu gosto de botar o CD ali. Mas eu não sou de colecionar, não, entendeu? Muitos bateras não gravavam com o metrônomo, inclusive, e os caras eram bons pra caramba. Ou sabiam tocar no tempo ou não sabiam, era simples assim. Hoje em dia a gente tem metrônomo aí pra não criar. Mas enfim, voltando a esse lance de colecionar, eu não sou muito de colecionar, não. Eu baixo as músicas, tenho. Não, porque eu sou bait de baixar, né? O trabalho do cara, assim, se eu curto algum bateria, eu vou lá e baixo o disco dele, né? Se tem algum cantor que eu curto, eu vou lá e baixo o disco dele. Esse lance da internet, do YouTube, a coisa é mais dinâmica, mais fácil, digamos assim. Aí sou mais essa vibe de baixar. Me diz uma coisa, pra gente terminar esse bloco aqui. Sobre a tua... Assim, como é que tu trabalha a rede social? Você é um dos caras mais ativos, pelo menos da minha bolha, no Instagram, pelo menos. O do teu canal no YouTube, você está sempre alimentando, né? E aí, pra tu, RD, como é que é essa coisa da velocidade como é hoje, né? Na mesma medida em que você está produzindo a coisa, você meio que tem que expor essa velocidade, esse ritmo das coisas. E a gente tem noção também que estudar música não é algo para hoje, né? Tem muita coisa que só vem com o tempo. Como é que tu administra isso? Essa coisa de ter que postar, de ter que expor, mas ao mesmo tempo também evoluir no instrumento. Velho, é uma correria, mas é necessário, né, velho? Hoje tá tudo interligado aí. Hoje o celular não é algo que vai ficar forte, não. Tá forte, é real, tá aí acontecendo. Acho que o músico, eu até falo isso em um dos vídeos no meu canal, que o músico, quando ele batera, né? Existe um ditado, né? Eu não sei se aí falam muito esse ditado, que é o lance de não é visto, não é lembrado, né? Eu acho que a gente tem que fazer por onde, né? Aquele assunto que a gente falou no início, de se vender como produto, né? Como músico, como artista também que somos. Então, seria grande, porque eu gravo como eu gravo, eu edito, faço tudo no celular. Eu já te falei isso. Eu gravo tudo no celular, eu gravo, edito, já penso como é que eu vou postar, e aí tem que fazer stories. Eu te perguntei porque eu também passo por isso aqui no Repercuta, tipo editar, mandar tudo. Faço tudo também. Então, desde o cartaz, a editar, a entrar em contato, a produzir, a gravar, tudo. Massa, enfim. Mas é gratificante. É um desafio. Quando você vê o resultado final, é gratificante pra caramba. Demais. Eu queria que tu falasse agora também, RD, sobre o teu trabalho na Casa da Criança, né? Aí em Camaçari, como é que surgiu essa oportunidade para tu? O que é que tu faz lá? Se você ensina música também às crianças? Aqui, na verdade, é uma instituição de acolhimento, né, a crianças e adolescentes, né? É um setor aqui que a gente trabalha pela prefeitura, lá ensina várias artes, né? Canto e coral, bateria, violão, dança, balé, enfim, tudo que envolve arte. Eu entrei lá há um pouco mais de 10 anos atrás. Eu entrei como voluntário, na verdade, iniciei como voluntário. Carlos Henrique, inclusive, eu sou muito grato a ele que fez de tudo para me colocar lá. E aí, trabalhava como voluntário, uma espécie de concurso que rolou aqui. E aí eu fiz o REDA, passei, e aí, enfim, passei a integrar aí há mais de 10 anos, né, fazendo o que eu gosto, um pouquinho do conhecimento para a galerinha lá. E é isso, até hoje estou lá, ensino bateria para criançada lá, tem infinidade de cursos lá, é muito bacana, muito massa. Como é que tu cuida da saúde para tocar bateria, enfim, se tu é um cara de fazer academia e tal, como é que é? Porque bateria é um instrumento puxado fisicamente, né? E também aproveitar para te perguntar, e aí você me responde se você que tiver à vontade também, como é que foi o teu caso, que tu sofreu um acidente também, né? Pela questão da lesão na perna, como é que isso foi para tu tocar, enfim, parar de tocar, a própria questão da recuperação, como é que foi para você, como é que tu cuida da saúde nesse sentido, para tocar bateria e assim, para a vida, né? O primeiro ponto, né, ou os primeiros pontos que eu comecei a
a tentar buscar melhorar foi com relação à alimentação. Não que eu faça dieta, eu cortei, por exemplo, açúcar, né? Não como margarina, não sei como é que fala aí no seu estado, aquela manteiga, né, que passa no pão e tal. Não como pão, fritura, nada frito assim com óleo saturado eu como, tá? Isso não pensando só bateristicamente, mas como você falou, é para a vida, né, para a saúde. E em agosto do ano passado, eu comecei a fazer caminhada. Acordo todos os dias, 4 horas da manhã, todos os dias, por fazer caminhada pela manhã. Gosto muito de ler livros. Acho que cuidar da saúde mental também é importante, né? O lance o espiritual mesmo, saúde mental. Acho que isso também é importante para nossa saúde física também, cuidar da mente. Depois eu enchi o saco, não quero nem saber de academia, mas mais faço caminhada. Pois é, e cuido da alimentação. Basicamente isso aí. Não como muita porcaria e caminho todos os dias. E com relação ao acidente, né? Então, cara, quando eu fraturei o fêmur, imagina aí, o maior osso do corpo para um baterista. Ainda dei sorte que não foi a perna do bumbo, né? A perna do timbal. E aí eu fraturei e foi bem frustrante, assim, porque precisei parar de tocar. Eu achei que eu nem ia voltar mais a tocar e foi bem triste, assim, mas... E aí fui me recuperando e, graças a Deus, consegui. Fiquei mais ou menos um ano sem conseguir andar. E aí, a vez que eu toquei, eu lembro como hoje, Jade. Foi logo na época... Isso aí, na época da banda de metal que eu te falei, que tinha metal e tal, eu tocava uma banda de death metal aqui em Camaçari. E aí a primeira vez que eu retomei, né, os ensaios com a banda, que eu consegui dar umas pedaladas no pedal duplo, chorei, velho. Chorei, emoção de ver que minha perna tava bem, tava funcionando. Então foi muito massa, foi ruim, claro, né, mas foi massa essa volta. Enfim, foi muito massa, muito, muito ruim. A recompensa da recuperação foi muito, muito massa. RD, me diz uma coisa, como é que é a tua relação com a tua família, com a tua esposa, tua noiva, no caso? Eles te apoiam? Como é que funciona isso para você? Como é que é a tua relação musical com a tua relação pessoal, sabe? Rapaz, eu sou um privilegiado, velho. Sou um privilegiado porque minha família sempre me apoiou desde pequeno, desde de criança, desde o momento que eu comecei a bater nos baldes, minha família sempre me apoiou. Minha pequena me dá a maior força aqui, sempre... Você sabe um pouquinho da minha história com ela aí, que a gente conversa no WhatsApp, você vê a correria que a gente faz. Sim. Eu só tenho a agradecer a Deus por... RD, a gente tá chegando já praticamente no final aqui do episódio. Mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite, pela paciência, pela persistência também. A gente sabe o quanto foi difícil marcar esse encontro aqui. Não, mas eu que agradeço, Jade. Eu fiquei muito emocionado, inclusive, porque você de outro estado para conseguir enxergar meu trabalho, a honra de ser um grãozinho de areia aqui, dessa honra de estar trocando essa ideia. Eu percebo que é um cara sério, íntegro, né? Um cara muito dedicado, né? Um cara muito sério no que você se propõe a fazer. Isso tem que ser reconhecido. Então, muito obrigado. Mas antes da gente ir para o nosso pinga-fogo final, eu queria te perguntar algumas coisas também. Queria muito que a gente tivesse numa situação diferente, sabe? Com relação ao que eu vou te perguntar. Sim. Mas, para saber de você, infelizmente a gente ainda não está tão evoluído assim enquanto sociedade, espero que chegue. Mas te perguntar se você nessa tua carreira, se tu sofreu algum caso de racismo, alguma coisa do tipo, algum tipo de preconceito nesse sentido. Já, assim como você perguntou, Torres da Lapa, de um momento marcante é bom, tem um momento que ficou muito marcado na minha mente, assim, isso tem, meu Deus, mais de 7 anos atrás, acho que quase isso, mas me marcou muito, que foi um show que a gente foi fazendo uma casa noturna em Salvador com a Neutro Leve, né? E aí o que acontece? Você deve saber aqueles pratos Avatar, e aí o dono do estabelecimento tinha um prato Avatar exatamente igual ao meu, mesma configuração, se eu não me engano, os dois eram 16 polegadas. O que acontece? O prato dele subiu em uma noite após o show da Neutro Leve. E aí quando a Neutro Leve foi tocar lá da outra vez, esse cara veio de perguntar ao dono da banda se eu não tinha colocado o prato lá dentro, e ele não perguntou simplesmente, ele estava praticamente afirmando que eu tinha pego o prato dele, porque ele viu que o meu prato era igual ao dele, né? E aí ele afirmou, então aquilo ficou muito marcado, a discriminação dele, né? Da cor e tal. Infelizmente, já a gente passa por isso, várias vezes passei por isso e passo
no dia a dia, né? Algumas coisas não são tão notórias assim, mas outras ficam bem marcantes assim, mas eu já aprendi a lidar com isso, eu não ligo muito para isso não, mas na época eu fiquei muito sentido assim, e triste, né, que aconteceu lá na Neutro Leve, mas hoje em dia eu lido com uma naturalidade, hoje em dia estou mais tranquilo com relação a isso aí. RD Pulsação, me diz uma coisa, em qual momento da tua carreira baterista você acredita que está? Assim, você tem 25 anos de bateria, 20 de profissional, em que momento tu acha que tá? O que é que tu quer mais pra frente? O que é que tu planeja? Enfim, como é que tu se vê daqui pra frente? Pô, Jade, infelizmente, tocando nesse assunto, nós estamos em um momento onde tá tudo parado, né, cara, com relação aos trabalhos e tal, mas para futuro eu pretendo ter a minha banda instrumental, como eu falei a você, eu sou apaixonado pelo instrumental, né, e o lance da carreira solo, estudar mais, porque, né, música, você sabe, você é músico, também da fé, tá fazendo bastante trabalhos aí, focado no meu canal do YouTube também, fazendo meus trabalhos instrumentais, guiando também. É isso, trabalhar. Esperar. Me diz o que é que tu vê, até pelo tempo que tu tem de bateria já, se tu vê alguma vantagem, alguma desvantagem, enfim, quais as diferenças que tu vê da geração que tá vindo agora, depois da tua, se tu vê alguma diferença, como é que é pra tu isso? E você também é professor, como é que funciona? O que é que você vê em quem é mais jovem e que está começando a tocar agora também? Certo. Eu acho que a gente está numa fase muito de cópia, né, Jade? Eu tenho certeza que você também tem essa questão, muita cópia. A galera hoje não quer saber como se constrói a casa pelo alicerce, não. Quer pegar o telhado pronto, copiar, entendeu? É muito 3 no surdo, 2 na caixa, vamos embora. Mas para fazer aqueles 3 no surdo, tem que saber se o cara tá usando um double stroke, tá usando um single stroke. Então, a galera tá muito copiando, assim, e que eu acho massa também, é legal, mas e aí para você criar a sua identidade? Porque isso que a galera tá copiando daquele cara, ele estudou o fundamento daquelas coisas para hoje em dia ele ter essa identidade para estar vendendo essa imagem que ele tem hoje. E a galera tá meio que querendo copiar a imagem desse cara que já tá estruturado, né? Já tá, enfim, já tá com sua carreira consolidada para estar copiando. Então, acho que a gente perde muito isso, né? Porque isso é da galera nova também. Por exemplo, se você escutava João Baroni, você já sabia, pô, ali é João Baroni tocando, né? Você escutava, enfim, Charles Gavin, do Titãs, você sabia que era ele tocando. Hoje em dia, não, né? Eu acho que, por que tem que ter essa regra de usar os rotuntonzinhos pequenos até chegar ao gráfico? O mercado ingessa a gente tem que fazer aquilo que o mercado pede. O negócio é vender, então fica muito legal. Onde tu tava, GRD, quando estourou essa pandemia toda? Onde é que tu tava? Se é que você lembra onde é que você estava? E fala pra gente como é que tu, ainda bem, fico muito feliz, como é que você venceu a Covid, você também passou por isso. Eu acho que 2 ou 3 dias antes de fazer um show lá com o Gil Merlândia, eu acho. Acho que foi isso, se eu não estou enganado, foi isso. E aí, enfim, tava aquele suspense no ar. Pô, tava uma gripe aí, então ainda tava meio embaixo, porque foi no carnaval, né? Foi depois do carnaval, então eu tava com ela lá na época que foi, no período do carnaval. E aí o que acontece? Eu tava lá, inclusive passei mal lá, mas acho que não foi por causa disso, mas enfim. E aí voltamos, tava aí com o Gilmelândia fazendo show, uns 3 dias antes de estourar essa Covid aí. Mas quando estourou mesmo a notícia, eu tava aqui em Camaçari, na minha cidade aqui. Como é que foi pra você? Você teve Covid também? Como é que foi ter esse cuidado? Sim, passei por isso aí, cara. Eu descobri, na verdade, em um sábado, né? Já não tava me sentindo muito legal e tal. Fui lanchar lá na praia, eu percebi que eu não tava sentindo gosto. Foi aí que caiu a ficha. Eu falei, poxa, sintoma desse negócio aí. E aí, aí eu me resguardei, né? Fiquei isolado. Eu tomei todos os cuidados cabíveis, né? Inclusive quando eu estava começando a recuperar, mas passei pelos cuidados, tomei alguns comprimidos, muito remédio natural. Minha mãe cuidou muito de mim, assim, fez xarope, enfim, aquelas coisas de mãe, vitamina C, banho de também.
Repercuta! RD Pulsação, uma música importante para você. Uma música importante pra mim, misericórdia, velho. Pô, Jade, você me pegou agora, viu? Já tá chorando na primeira, ainda nem chegou no fim, já tá chorando. É, velho. Pra você ver, velho. Eu vi uma música importante pra mim, velho. Vou responder. É uma música do Dream Theater, que foi um trabalho feito por 3 meses pra eu pegar, mas eu peguei, que é Erotomania, o nome da música, Dream Theater. Olha, eu vou te dizer, só dá Dream Theater aqui no Repercuta. Eu não sei nem quantos bateristas já passaram aqui que falaram. Tá vendo você? Não, pô, porque você conseguiu criar uma música do Dream Theater, você ganhou uma medalha, você ganhou um troféu. As músicas complicadas. Qual o nome da música, RD? Erotomania. Agora, um disco, um CD importante pra você, um álbum importante. Pô, velho, que eu escutei muito, que eu era apaixonado na Nova Era do Angra. Nova Era. Agora, um livro. O Milagre da Manhã. Um filme. A história de Steve Jobs. Um programa de TV ou uma série que tu curta. Eu não sou muito de assistir televisão não, mas Altas Horas. Altas Horas é muito bacana. E seriado, tem algum que tu curta? Acho que Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tamo junto, hein? Tamo junto. Marcou todo mundo, é bacana. RD Pulsação, me diz 5 bateristas que são referências pra você. 5? Mas tem uma galera, ó. Vou começar aqui com Cuca Teixeira, Kiko Freitas, e aí eu vou pra galera da gringa lá, que é o Chris Dave, Eric Moore, apesar de que não é o estilo que ele toca, não é o que eu ando tocando no dia a dia, tá? Mas eu acho ele é um cara muito inspirador, muito massa. Eric Moore. Vou falar um aqui da Bahia, um cara muito, muito massa aqui, que é o Beto Martins. RD, o primeiro LP, o primeiro CD ou DVD que tu tenha comprado na vida, você lembra? Pô, cara, rapaz, eu não lembro não, até porque eu sou da época da fita, né? Aquelas fitinhas cassete que eu colocava dentro do carro ou dentro do rádio, mas eu lembro assim, acho que Paralamas, essa galera aí, eu não lembro exatamente se eu comprei, mas quando eu comecei a treinar, assim, acompanhando o rádio, então foi através dessa galera aí. Quando tu vê algum baterista tocando, qual é a primeira coisa que te chama a atenção logo de cara? Primeira coisa que chama a atenção no batera, rapaz, eu acredito que é a dinâmica dele, né? O lance das notas fantasmas e tal, acho que é a dinâmica. Eu queria que você falasse se pra você tem algum baterista que seja superestimado, alguém que tem muita fama e tal, mas que você acha que não é pra tanto assim. Tem algum? Rapaz, pô, agora é bem perigoso também, né? Isso, aí você responde se você quiser, entendeu? Eu acho bem perigoso que eu posso falar de alguém, porque eu tenho uma mente aqui, mas eu acho que é um cara amado por todos aí, mas embora eu ache ele massa no que ele se propõe a fazer, mas eu acho que não é pra tanto não, deixa a desejar. Eu vou falar pra você depois no WhatsApp. E o contrário é mais fácil de responder. Alguém que devia ter mais fama, que devia ser mais reconhecido, e não é, apesar de ser muito bom. Rapaz, tem uma galera, inclusive que eu não conheço o nome, mas eu já vi nas redes sociais, assim, acho que devia ser mais reconhecido. Pronto, quer ver? Apesar de que ele já é consagrado, não só aqui na Bahia, mas eu acho que ele é a nível nacional, assim, acho que até internacional, que é o Beto Martins, aqui de Salvador. Ele é um cara que deveria estar em outro patamar, assim, que ele merece. Se você puder descrever, acredito que tu já tenha falado sobre, mas eu tenho que incluir aqui, que vai que vem outra história. Um momento que tu tenha se sentido realizado. Rapaz, eu acho que foi aquele... Existem vários momentos assim bons, né? Mas vários momentos que eu tive essa sensação, mas eu acho que o marco, assim, para dizer, eu tô aqui, tô sendo reconhecido, tô fazendo o som na cidade que eu comecei a tocando em baldes, em lantas, foi nesse momento que eu te falei do Torres da Lapa aí, né, no Camaforró, na frente de mais de 50 mil pessoas, ele mandar levantar da bateria, então acho que esse momento aí foi bem marcante. RD, algum erro na tua carreira, algo que tu faria diferente, se pudesse fazer? E lá atrás, mais teoria musical, né, o lance da leitura, eu acho que eu teria feito isso mais lá atrás, né. E agora um grande acerto, algo que tu delega, que tu volta como sendo algo que foi fundamental pra tu nessa coisa de tocar bateria, nessa coisa artística mesmo. Eu acho que foi de acreditar, né, véio, de ser persistente. Acho que o lance de persistência é fundamental, porque
eu já passei por algumas situações de pensar em desistir, eu acho que fui persistente, né, resiliente, e aí eu acho que isso aí foi fundamental para chegar, né, a fazer o que eu amo hoje. Queria te perguntar se tem algum baterista que seja fora do teu estilo, mas que tu curta o trabalho do cara. Alguém que toque o que tu não toca, ou que tu não curta tocar, mas que tu respeita o cara, enfim. Deixa eu ver, rapaz. Tem vários, na verdade, que é fora do meu estilo. Que Sapão, o nome dele, Sapão Batera. Eu acho que ele nasceu pra tocar esse estilo aí. O cara é fera no que ele faz. Tem alguma banda que tu curta, mas que tu não costuma dizer, tu prefere não dizer e tem alguma vergonha de dizer? Quer ver? Na verdade, tem um cantor, até conversando com minha noiva um dia. Eu tenho alguns sertanejos que eu acho chato pra caramba, assim. Mas o Gustavo Lima eu dou maior ponto. Eu gosto dele de graça, né? Tanto da pessoa dele, quanto do indivíduo, como ser humano, quanto a musicalidade dele, eu acho massa, eu curto o som dele. E a última pergunta, RD, é o conselho que tu dá para quem tá começando a tocar agora. Certo. Primeiro, né, sonhar com o pé no chão, né, que a gente tem que ser persistente, mas persistente e inteligente, né, velho? Pra não fazer besteira e às vezes se frustrar com alguma coisa. Então, realmente o cara ser persistente, resiliente, sempre acreditar e enfim, trabalhando em prol daquilo que o cara quer realizar, quer fazer. Então, nunca desistir, parece que é isso, mas é fácil. Se você desistir, se você não acreditar, você não vai ter aquilo que você não está acreditando, vai ter que acreditar e buscar. Um dia, uma hora vai se realizar. Esse foi Ronaldo Dias Pulsação em mais um episódio aqui do Repercuta. Muito obrigado, RD, pela tua participação aqui e fica esse último espaço para você mandar um último recado ou de repente responder algo que eu não tenha perguntado, enfim. Mais uma vez te agradeço e te desejo sucesso. Eu que agradeço, como eu falei, me sinto honrado com essa participação aqui, onde já passaram grandes bateras, né, mandar um abraço aqui para toda a galera aqui da minha cidade, né, de Camaçari, os bateras, né, os alunos da criança, né, agradecer a minha família por sempre estar me apoiando em tudo que eu faço, né, com relação à música principalmente, e é isso aí, velho. Você que está escutando isso aí, ouve de alguém de que você não vai conseguir ou não vai chegar em algum lugar, não liga não, deixa pra lá, porque às vezes é uma pessoa frustrada que não conseguiu chegar em algum lugar e ela quer que você também não chegue. Basicamente isso aí, velho. Acreditar e é isso aí, vamos com Deus. A pulsação não para. Agora, pessoal, um disco importante para você. Bicho! Bicho. Não. Peraí, deixa eu fazer de novo. Minha noiva tá benzada aqui, ela tá mandando de mim. Bora, peraí. Vou lá vou eu. Repete aí. Não, eu tava falando com o Google aqui, rapidinho. Sim, foi mal. Tá falando com o robô e eu falando aqui.